amigas, também ouvindo a história delas, é muito parecida, né? A gente acaba cruzando muitas mulheres que trilham esse caminho, né? De sair do corporativo, buscar o empreendedorismo, sendo que às vezes nunca pensaram nisso, e foi o que aconteceu comigo. Sim. Trabalhei mais de 20 anos no corporativo. A última empresa eu fiquei quase 17 anos. E eu achava que ia aposentar lá, né? Que era uma empresa onde eu ficaria mesmo, né? Até eu realmente parar de trabalhar. E aí veio a maternidade, minha filha tem 7 anos. E na maternidade a gente se transforma. A mesma idade que a sua, sim. A gente se transforma muito, a gente ressignifica muita coisa. Como ela falou, as coisas começam a ficar mais puxadas, né, em relação à rotina. As prioridades mudam totalmente. Então, tudo aquilo que eu tinha como ideal de carreira desconstruiu, assim, no ano que eu fiquei sabendo que eu estava grávida. E eu já coloquei ali para mim que esse era o caminho que eu gostaria de seguir. A terapia sempre foi um caminho muito claro também. Estudei a vida inteira sobre comportamento humano, sempre fui muito para esse lado de acolhimento, de apoio emocional. Então, o caminho de terapia sempre também estava claro, mas a gente precisa de coragem, né, para assumir isso e para deixar para trás algo que por tanto tempo foi muito certo de que era aquilo que eu ia viver. E eu não tive essa coragem no momento certo. Eu acabei desenvolvendo um burnout. Imagina. É difícil a gente contar. Eu bati meu carro voltando do meu trabalho. E eu não recomendo para ninguém chegar nesse ponto. O esgotamento emocional, ele dá vários sinais pra gente. Então, mais do que um sonho que eu tinha, era uma necessidade física até. Porque a gente tem que cuidar da nossa mente, do nosso espírito, porque é o corpo que começa a manifestar. E eu não cuidei como eu deveria. Eu demorei para chegar. E aí, quando você desenvolve o burnout, você vai para o fundo do poço. E aí a coragem vai embora, aquela que você já não teve, ela vai embora mesmo, porque o burnout faz a gente sentir que a gente não é capaz, faz a gente sentir que a gente não é bom o suficiente para nada. A gente começa a evitar as pessoas, a gente começa a evitar tudo. E aí eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Procurei ajuda, comecei um processo terapêutico, procurei ajuda de médico, procurei uma mentoria também. Sim. E nessa mentoria, eu entendi a importância que tinha eu trabalhar a minha autoestima e a minha autoconfiança. Porque eu não conseguia assumir o protagonismo da minha vida, porque eu não tinha autoestima e autoconfiança suficiente. A gente costuma olhar e falar, o que é autoestima? É autoimagem. Muita gente faz essa associação, né, na hora. A autoestima é a autoimagem. Claro que a autoimagem também é um dos pilares da autoestima e é muito importante, não estou dizendo que não, mas é muito além disso. E todo empreendedor, como qualquer um que você conversar, para ele falar assim, deu certo, eu consegui, eu fui com medo mesmo, mas eu fui, ele tem que confiar. Ele tem que confiar nele. Tem que acreditar. A gente não acredita na gente se a gente não tem autoestima. E essa mentoria, ela foi um divisor de águas para mim. Foi um processo que me ajudou muito. Uhum. E também a terapia. É aí que eu busquei, né, o que eu gostaria, depois que passou o meu processo de cura, o que eu gostaria de buscar as técnicas para poder, de fato, atuar como terapeuta. Eu fiz uma especialização em autoestima e autoconfiança e busquei também as terapias integrativas, que de todos os métodos que eu utilizei para o meu processo de cura, foi o que mais me ajudou. Muito a arte-terapia, estava falando aqui da minha loja de acessórios. E por que eu comecei com essa loja? Porque durante o burnout foi a arte que me salvou também. Eu fazia lá os meus acessórios e naquele meu contato com as pedras, fiz processos com resina também. Te ajudou muito. Muito, muito, assim. Eu consegui, de fato, equilibrar a minha mente, né? Assim, era o momento que eu consegui esvaziar, porque por mais que eu estivesse passando por todo esse processo, a minha cabeça ainda estava a milhão. E ainda com muito medo. Eu estava
apavorada, assim, o que vai acontecer agora? Porque ficou muito claro para mim, do dia que eu bati o carro, de que Deus estava falando, chega, não dá mais. Agora você precisa ter coragem. O que você vai esperar acontecer? Sim. Graças a Deus foi só o carro. Não aconteceu nada comigo, não aconteceu nada grave com outra pessoa, mas poderia ter acontecido. Eu poderia não estar aqui contando essa história. Então, realmente, para mim ficou também decidido. Naquele momento, eu lembro assim, que passou o susto, né? Eu bati, foi aquele susto, eu fiquei desesperada, nunca tinha acontecido isso comigo. Eu respirei fundo, agradeci por estar bem, mas naquele momento eu decidi que eu não voltaria mais. Não voltaria, que eu iria fazer o meu processo de cura para estar forte o suficiente para fazer a transição de carreira, mas eu não voltaria mais para o corporativo. E assim está sendo desde então. E hoje eu trabalho ajudando outras mulheres que também estão passando, não só por um processo de burnout, né? Qualquer tipo de esgotamento. Eu brinco, né? Que eu faço 3 perguntas, né? Para as mulheres que me procuram. Pode responder já para você? Não, imagino que vocês não estejam passando, mas se estiverem, eu pergunto primeiro, você está passando por um processo que você sente que você está esgotado emocionalmente? E aí cada uma tem a sua história. Sim. Se a resposta já é sim, já é um sinal. O segundo tem alguma coisa na sua vida que está te trazendo muita insatisfação e que você tem medo de encarar, medo de encerrar? Se essa resposta também é um sim, também é outro sinal. E a terceira você está realmente disposta e pronta para mudar isso? Você quer isso? Você vai fazer tudo o que você precisar fazer para mudar isso? Porque não adianta nada, eu sou um instrumento. Qualquer profissional que você for buscar para te ajudar com a sua saúde mental vai ser um instrumento. Sim. Mesmo um psiquiatra que, né, vai te passar um remédio, que o remédio tem uma ação diferente na mente, ele sozinho não vai te curar. É um conjunto. É um conjunto. Então, se você não está disposto, se você não quer, assim como acontece com qualquer pessoa, por exemplo, que quer sair de um vício. Se a pessoa não quer isso, ela não vai conseguir, não tem quem faça. Então, eu sou um instrumento, aí eu sempre faço essas 3 perguntas e hoje eu atuo muito forte com mulheres. E por que eu falo que é para qualquer coisa que a mulher esteja passando e queira, né, hoje encerrar de ciclo ou ter mais coragem? Porque é o que eu falei, eu aprendi que com autoestima e com autoconfiança, o protagonismo acontece. Você volta a ser protagonista da sua vida. Isso é um fato. E que é um grande desafio. É um grande desafio. É um grande desafio, mas eu tenho ferramentas práticas, né? Por isso que eu chamo de mentoria terapêutica, porque é um processo que tem vários elementos ali das terapias integrativas, né? Principalmente na respiração consciente, que a gente precisa, naquele momento que a gente está conversando, estar presente. Sim. E uma mulher sobrecarregada, é muito difícil a gente estar presente, né? A gente fica com a cabeça pensando em 1000 coisas quando a gente está ali. Então, eu trago muitos elementos da terapia integrativa para que as pessoas possam, de fato, estar ali comigo, estar ali com ela mesma, né? Que é o principal, para que ela passe por esse processo. E você encontra muita dificuldade com essas mulheres? No começo, sim. No começo, e nem é porque eu falo, a gente vai aqui meditar, cada um tem o seu estilo, cada um, né? Pessoas que são extremamente hiperativas, elas não conseguem mesmo. É complicado, mas respirar profundamente, respirar conscientemente, todo mundo consegue. Às vezes a gente só nunca tentou. A gente não faz, não pratica. Exato, a gente respira, né? Todo mundo respira, senão a gente não estaria aqui. Mas a respiração consciente, ela faz toda a diferença. E ela, de fato, faz com que a nossa mente entre num estado de equilíbrio. Uhum. E aí, no começo, é difícil. No começo, tem mulheres que elas, né, por mais que me procurem, elas ainda estão um pouco céticas de que aquilo vai, de fato, ajudá-las. Eu tenho atendido mulheres, por exemplo, que já tentaram em algum momento o caminho do empreendedorismo e que não deu certo. Sim. Porque é desafiador, né? Eu sou nova nisso, como eu falei, eu tinha muito tempo no corporativo. Eu era ali do meu setor, né? Hoje eu tive que entender como é que é você ser tudo, porque a minha empresa hoje sou eu, né? Tenho todo o apoio da minha família, mas sou eu. Tenho muitos desafios.
Mas tem coisas que vão dar certo, tem coisas que não vão dar certo. Só que a gente tem que saber lidar com essa frustração, a gente tem que saber lidar com esses desafios. E tem pessoas que não estão preparadas para isso, né? Então, algumas mulheres me buscam porque elas se inspiram na minha história e querem, né, encontrar também essa força, mas elas também têm o ceticismo por ter vivenciado algo que não deu certo no passado. Mas aí, com todo um trabalho que a gente faz, ela vai entendendo, ela vai ressignificando, porque no processo, por mais que seja uma mentoria, a gente também ressignifica muitos traumas. A gente acaba tendo muitas ações na nossa vida que são reflexo do que a gente viveu na infância, né? A gente fala assim, a infância, ela é um jardim que a gente vai pisar a vida inteira, e a gente vai mesmo. Só que quando a gente é criança, a gente não consegue ter a compreensão, de fato, daquilo que está acontecendo. Então, alguma coisa acontece com você, e você vai absorver aquela dor de uma forma diferente do que quando você já é um adulto e você consegue, de forma madura, refletir sobre aquilo que aconteceu com você. E tem gente que nunca busca esse conhecimento, nunca busca ressignificar esses traumas. E eles são muito importantes, porque a gente acaba tendo atitudes mesmo, né? Eu já conheci várias pessoas, por exemplo, que não conseguem lidar bem com um chefe. Eu só consigo ter chefe mulher. Aí você vai perguntar, por que o homem não pode ser seu chefe, né? Dependente do perfil do homem. Porque quando você vai olhar, a mulher teve um pai muito tirano. E aí ela, naquela relação ali, né, de subordinação com o chefe, ela acaba enxergando o pai dela. Como influencia muito, hoje. muito. E eu te dei um exemplo. Tem vários exemplos que acontecem, né? E não culpando os nossos pais, pelo amor de Deus, eles, né, deram pra gente o que eles receberam também, e a gente também, como mãe, hoje, né, dá aquilo que a gente pode, que a gente consegue. A gente também erra, toda mãe erra, não estou dizendo que existe mãe perfeita aqui, mas a gente, de fato, precisa ressignificar algumas coisas. Então, no processo, a gente acaba retomando coisas ali da infância que estão influenciando nas atitudes e que estão impactando mesmo esse progresso e a autoestima. A autoestima também tem muita coisa que na infância a gente consegue ressignificar e retomar. Muito legal o seu trabalho, parabéns. Obrigada. Aí por toda a sua história. E o legal é que você consegue, com a sua bagagem, trazer aí esse diferencial hoje para sua atuação. Porque você tem a prática e o teórico, né? Sim, sim. Eu falo que a escola da vida foi a primeira, né? É verdade. E aí, eu falo, eu não ensino o que eu li no livro somente. Óbvio que, né, toda a parte técnica Conta essencial. Também, Mas eu faço aquilo que eu fiz comigo. Eu fui a minha primeira, e né? você teve resultado, Tive conseguiu resultado. sair dessa situação, muito Tive bacana. resultado. E essa metodologia que você faz para as mulheres, tem um tempo determinado? É um acompanhamento, depende da quantidade semanal que a gente consegue. Tem mulher que consegue toda semana, tem mulher que consegue a cada 15 dias, né? A gente faz um acordo. É bem flexível. Se for a cada 15 dias, eu fico 6 meses acompanhando. Se for toda semana, por 3 meses, né? Não que o processo terapêutico todo de autoconhecimento vai durar só 3 meses, mas a mentoria ali específica para ensinar sobre autoestima e autoconfiança, para despertar isso na mulher, ela dura esse período. É porque vai depender do conjunto do que você abordou no início. Exato. As suas ações com a ação das outras pessoas, né? Se elas vão seguir o mesmo caminho das suas orientações. É isso. São ferramentas bem práticas, né? E depende muito também do quanto, como eu falei, a pessoa está disposta a mudar, Com né? certeza. A gente é só instrumento mesmo, né? A gente tem Deus nos guiando, somos instrumento e a pessoa que precisa fazer para acontecer, com certeza. Muito bom. E conta pra gente, na sua segmentação, o que você vê de maior desafio? Um é esse do ceticismo, né? Que por mais que as mulheres começam ali, eu percebo que eu demoro um pouquinho para entrar de fato, né? Na profundidade que a gente precisa. O outro é também o mercado, né? Eu não era desse mercado, então para mim eu tive que entender como funciona, eu tive que entender como que terapia integrativa, porque ela integra, né, todo um tratamento de saúde. Então eu tive que entender como que os profissionais podem trabalhar em conjunto para que de fato a gente possa ajudar aquela cliente. E tem muitos profissionais, principalmente os médicos, né, da área da saúde mental, que ainda são muito tradicionais, né, e não tem essa abordagem mais
integrativa de fato. Às vezes nem recomenda que a pessoa busque um psicólogo ou um terapeuta. Então, é complicado, assim. Eu acho que eu preciso fazer a pessoa entender que só o medicamento, por exemplo, que ela está tomando, não vai levá-la a lugar nenhum. Há uma solução de resolver, né? É pontual, que acalma, talvez, mas não que tenha solução. Que é importante. Eu sempre recomendo, né? Eu falo, eu não sou médica. Não sou eu que vou falar para você o que você precisa fazer para sua mente também curar algo que já se instalou lá. Até porque, quando a gente tem problemas emocionais, muitos se manifestam de forma física também. Tem gente que fica com câncer, porque ela não tratou problemas emocionais. Sim. Então, é por isso que existe esse tratamento integrativo. Mas existe o caminho de você tratar o emocional para sua célula não desenvolver a doença física. Quantas pessoas que você já conheceu, por exemplo, que têm alergias, que ficam com coceiras, que aparecem manchas na pele por situações de estresse, que o cabelo cai. Então, assim, se você não trata a mente e o espírito, o seu corpo vai falar para você, como aconteceu comigo. Eu tive um apagão, aconteceu comigo. Então, eu acho que o desafio é a gente conseguir adentrar mesmo a comunidade médica, sabe? Não só o terapeuta integrativo, os psicólogos, qualquer abordagem terapêutica, as pessoas estão precisando entender que a saúde mental é tão importante quanto a saúde física. Sim, sim. Não é só ir para academia e fazer check-up. Porque às vezes você está lá fazendo academia todos os dias, você se alimenta bem, você está fazendo check-up, só que você, numa situação de um estresse muito grande, você infarta. Porque não tem uma mente saudável. Porque não tem uma mente saudável. Legal, muito bom você ter compartilhado todo o seu conhecimento.